Muito boa noite, senhores que estão me assistindo agora. Como eu não consigo mentir, porque minha cara de sono, meu cabelo bagunçado e o roupão que eu tô usando agora não escondem, é que eu tava prestes a ir dormir, mas eu tive um lapso, uma recuperação dessa ideia que eu tive de gravar esse vídeo e eu fui obrigado a levantar da cama pra vir fazê-lo, antes que eu esquecesse ou não tivesse tempo pra fazer no dia seguinte. Bom, e aproveitando que eu tô falando que eu tô cansado, e eu realmente tô, eu queria falar um pouco sobre procrastinação. Porque eu acho que dentro desse meio de estudo é uma temática muito comum, principalmente da galera que tá começando a entrar, a criar esse hábito de estudo ou coisa semelhante assim. É, e se vê um dos maiores problemas aí dentro desse universo, que seria o fato da procrastinação. E para a gente conseguir conversar um pouco sobre essa temática, eu queria trazer esse grandíssimo sul-coreano, não sei se vocês conseguem ver direito, Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, que é um livro que eu tô lendo atualmente, tô gostando bastante. Bom, eu vou tentar explicar o livro. Ele não é o livro mais fácil do mundo, principalmente para quem não tá acostumado e tal com um tipo de filosofia, ele retoma bastante autores e traz conceitos novos, mas eu vou tentar fazer da forma mais simplificada possível para todo mundo sair daqui entendendo o que eu quero trazer. Basicamente, o Byung-Chul Han, que é esse filósofo desse livro, ele diz que a gente, do século passado até para os dias atuais que a gente vive, a gente passou por uma transição da característica da sociedade. Ele diz que a sociedade anterior, que seria a sociedade retratada pelo Foucault, o Michel Foucault, é basicamente uma sociedade de negatividade. Então, principalmente por conta de relações, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra, Guerra Fria e etc., a gente vinha muito uma questão de negatividade. Ele usa um conceito de imunologia, que é basicamente uma analogia da nossa sociedade com o nosso sistema imune, que é o quê? O nosso sistema imune vê o diferente e, a partir do diferente, ele cria um sistema de defesa contra essa coisa que é estranha para o corpo. Da mesma forma, a gente faz como nação, ou fazia, melhor dizendo, como nação. Esse é o mundo de negatividade, que a gente viu diferente, viu estranho, e a gente atacava, repugnava, e muito por conta disso surgiu as questões de guerras mundiais e também a questão de que o próprio Foucault fala de vigiar e punir, né? Que ele diz, né? Que é a sociedade da disciplina, a sociedade da vigília, que você nunca pode cogitar em fazer nada que possa parecer errado para o outro, porque em qualquer momento você pode estar sendo vigiado e a partir dessa vigia você vai ser punido. Estou resumindo bastante as ideias. Vamos lá. Fazendo uma ponte disso, ele diz que a, os dias de hoje essa negatividade se perdeu e agora, hoje em dia, a gente vive uma positividade tóxica. Muito por conta do mundo globalizado e toda hora a gente pode estar em contato com culturas diferentes e a gente precisa lidar bem com isso. O problema é que essa positividade, ela exclui totalmente essa negatividade que não necessariamente era totalmente ruim anteriormente. Porque essa positividade acaba se tornando tóxica. Ele narra, o autor, o Byung-Chul Han, narra que essa positividade, ela basicamente foi trazida para a sociedade porque ela favorece a produção, ela aumenta a produtividade. Só que o ponto final de toda essa introdução, basicamente, é que essa produtividade, essa positividade faz com que antigamente um homem explorava o trabalho do outro, enquanto hoje em dia um homem explora o próprio trabalho, porque foi se criada a ideia de que você é, é o seu próprio proletariado, o seu próprio trabalhador de si mesmo. E daí vem um monte de questão de punições, frustrações, em que se você fez errado é justamente porque a culpa é sua, porque você deixou de fazer isso cria um ciclo de frustração, autocobrança e que vai se repetindo cada vez mais, a não ser que por N motivos você tenha tido alguma sorte grande que também venha de fruto do seu esforço, a partir do seu trabalho que tem uma grande conquista ali na frente. E para finalizar essa introdução, ele diz que esse sistema de hiperpositividade cria
frustrados, depressivos, fracassados. É bem pesado. É bem pesado. Mas nem é esse o ponto que eu queria falar sobre a procrastinação. Agora entra de fato a procrastinação. Por quê? Porque a partir dessa negatividade, dessa positividade, ele vai falar sobre uma diferença entre vida ativa e vida contemplativa. A vida contemplativa é o lance de você estar viajando na maionese, pra gente simplificar bem a explicação. Que é basicamente quando você tá sem fazer nada, o seu corpo tá em um ócio completo, um tédio profundo, como ele usa o termo mesmo no livro. E a partir daí, você começa o quê? A criar ideias novas. As ideias começam a surgir, a florar. Então, o tédio profundo, como o Byung-Chul Han fala, é um campo fértil para novas ideias. O problema é que e a vida ativa seria o contrário disso, né? Uma vida que você tá, no caso, ativamente utilizando, fazendo trabalho, fazendo esforços manuais e assim por diante. Só que ele cita vários autores para fazer uma relação meio paradoxal, porque ao mesmo tempo em que a vida contemplativa é um tédio profundo, ou seja, uma passividade, digamos assim, é a partir da vida contemplativa que a gente cria produção de ideias, e as produções de ideias são fruto do nosso pensamento. E o pensar é um agir ativo, é uma ação ativa. E esse pensar que vem a partir desse tédio cria uma vida ativa. Então é meio que um ciclo. Uma vida ativa cria uma vida contemplativa, cria uma vida ativa a partir do pensamento, e a vida ativa consegue desfrutar melhor dessa vida contemplativa para ficar reciclando essas novas ideias. Acho que eu não tô viajando, tô tentando simplificar, mas realmente é bem difícil. Beleza. Só que qual que é o ponto agora? Ele diz que nos dias de hoje, essa hiperatividade, essa positividade tóxica, essa necessidade de estar sempre produzindo, ela provoca uma hiperatividade que parece ser ativa, no sentido de você está executando algo conscientemente, mas na verdade ela é uma hiperatividade passiva, porque te colocam em um modo automatizado de produzir, que você nem mesmo tem consciência. E, portanto, se você não tem consciência, você não utiliza o seu pensar, que é basicamente a maior ponte entre a vida contemplativa e ativa, que a gente tinha falado anteriormente. E isso faz com que a gente se torne uma máquina de trabalho, basicamente. É o termo, inclusive, como é que é? Homo laborans, se eu não me engano, ele usa esse termo para relacionar esse lance do homem atual, por conta dessa hiperatividade passiva, ser uma máquina de simplesmente cumprir funções, cumprir produções. Beleza, chegamos aqui. É aqui onde eu queria chegar. A partir disso, a gente tem 3 diferenças que levam a essa hiperatividade passiva. A primeira diferença, os 3 conceitos que a gente tem, o primeiro é uma atividade ativa, uma vida ativa de fato, que é a partir que a gente teria do pensar, que eu falei, que seria a ponte, se lembra? O segundo, presta atenção que é a parte mais importante do vídeo, tá? O segundo, ele é o oposto da vida ativa, ou seja, é uma negação ativa. Então, não é que você pega e executa algo, você pega e não executa algo. Deu para entender? Que é um ato consciente de negar uma ação. Faz sentido? Isso vem a partir de conceito de Nietzsche, que o filósofo sul-coreano aqui do livro ele traz. Que é o quê? É você conscientemente, ou seja, é uma ação ativa, porque tem parte da consciência, você pega e nega uma ação, ou uma atividade ou qualquer coisa do tipo. E para ele, ter esses 2 equilíbrios, esses 2 meios, faz você fugir desse modo dessa sociedade do cansaço, dessa lógica dessa sociedade do cansaço. Por quê? Porque a sociedade do cansaço, ela tá no terceiro conceito, que é o quê? É uma atividade passional, é uma automatização, uma ausência de escolha, apenas uma simples execução. E é aqui onde a gente tá. Por quê? Porque atualmente a procrastinação, agora expliquei tudo isso para chegar na procrastinação, é foda. Espero que você tenha chegado até agora no vídeo. Vai lá, tô finalizando. A procrastinação, ela basicamente
vem a partir do quê? Dessa hiperatividade passiva, que você tá tão desgastado do seu dia a dia, de ficar produzindo do que o mundo te exige, né? Que você produza, que no final do dia você tenta entrar em um modo de descanso consciente, mas mesmo assim você continua nesse mundo automatizado, de modo que mesmo na tentativa de descansar, você continua em atividades passivas, como scrollando Reels, que é uma atividade passiva, é, até mesmo vendo vídeos no YouTube, querendo ou não, que embora seja uma atividade menos ativa, porque você escolhe ainda o vídeo que você quer ver, ela ainda continua sendo uma atividade mais passiva porque você apenas recebe uma mensagem, mas você não produz nada de novo. E esse é o principal problema da procrastinação e, como o Byung-Chul Han fala aqui, na sociedade do cansaço como um todo. Porque como o tédio profundo é o campo de novas ideias, quando a gente não tem esse tédio profundo e tem esse contexto de hiperatividade, a gente só repete o que já está sendo feito, a gente não cria nada de novo. E a partir disso surge a procrastinação. A gente tenta fugir dessa hiperatividade, mas a gente só substitui uma tarefa que dá uma hiperatividade passiva, automatizada, por outra. Uma sendo obrigatória, outra sendo minimamente satisfatória, mas apenas de modo imediatista. Então, qual que é o problema? E talvez qual que é a solução? Óbvio, a solução não é simples, eu só estou pintando um quadro aqui no vídeo, isso não vai resolver a sua vida em relação à procrastinação, mas o que pode te ajudar é sempre começar a entender a importância do seu tempo de descanso e a importância da sua conscientização nas ações que você toma no seu dia a dia. Porque eu sei, rotina já automatiza, várias coisas que a gente tem na nossa rotina já automatiza, por exemplo, acordar e já pegar o celular, ir no banheiro e levar o celular. Isso já torna esse lance mais automatizado, de modo a que esse nosso aparelho, né, se torna um apêndice do nosso próprio corpo, uma extensão dele. E eu acho que é aí que tá o problema, porque a partir do momento que ele vira esse apêndice, a gente perde justamente essa conscientização que o Byung-Chul Han fala. E daí a gente cria campo, cria um solo fértil para que a procrastinação nasça cada vez mais, porque daí a gente sempre vai preferir uma hiperatividade passiva minimamente satisfatória do que uma mais rigorosa, mesmo que ambas não nos leve a lugar algum. Dureza, né? Valeu. Obrigado. Se você gostou, curte esse vídeo. Se você chegou até o final, parabéns. Porque, sinceramente, eu acho que ninguém vai ver isso aqui até o final. Porque eu passei por um monte de conceito chato e complexo, em que provavelmente a galera ouviu o primeiro ou o segundo conceito e já pulou. Então, se você chegou até o final, parabéns. Eu tenho certeza que você vai ter muitas chances de conseguir vencer esse problema caso você o tenha. Porque só de você ter chegado até o final desse vídeo já mostra que você tem um nível de conscientização muito maior que a maioria da atualidade. Obrigado.